Muito boa noite. Agradecer ao Guilherme, que de facto foi a alma desta homenagem, e à Clara, a anfitriã Susana, por podermos de facto tentarmos juntar aqui neste momento e neste plano físico, vencendo o tempo, como nós assistimos há pouco naquele conto de Malabar, e em muita da obra deles enquanto cultores do ocultismo. E portanto é sempre interessante que haja uma evocação, tendo em conta a existência deles como almas nos planos invisíveis, e é de facto um bocadinho sobre esse aspecto que eu vou falar, porque o Fernando Pessoa e o Augusto Santa Rita tinham uma experiência e uma sensibilidade grande ao mundo espiritual, ao mundo astral, e isso foi transmitido ao longo dos anos em várias obras. Esta, para não falar da primeira de 1913, das rezas e canções e cantares e áreas, que já tem bastante sobre os anjos e sobre o aspecto espiritual, encontramos depois esta revista Exílio, em 1916, que apresenta um programa de grande espiritualidade e de grande ocultismo. Ela surge pouco depois do Orfeu em que, de facto, o Augusto Santa Rita não colaborou, e que nós nos podemos interrogar porque é que não terá colaborado, tanto mais que uma das primeiras, ou a primeira mesmo, menção ao Augusto Santa Rita nos diários Pessoanos de fevereiro de 1913 assinala do entusiasmo com que Santa Rita ouviu falar de um dos muitos projetos de revistas que Fernando Pessoa foi cultivando ao longo dos seus anos e que se chamava a revista Lusitânia. Não colaborou, Orfeu falhou, mas nós temos também, neste mesmo ano, 1916, uma carta de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro, na qual assinala o que é que literariamente existiu de valioso em Portugal, e assinala uma obra de Almada Negreiros, outra de Tavares, Terra Poeirenta, e finalmente uma das obras de Augusto Santa Rita, As Praias de Mistério, onde de novo essa parte espiritual existe. Em 1917, então, Santa Rita lança esta revista Exílio, na qual 16, um ano depois do Orfeu, na qual Fernando Pessoa colabora, e que nós podemos dizer que é uma continuidade do Orfeu, mas fazendo um equilíbrio maior com o tradicionalismo, com a parte histórica, com a parte literária antiga, e colaboram aqui desde Leite Vasconcelos a Teófilo Braga. No entanto, há aqui alguns aspectos que vão ser bastante importantes em relação a uma espécie de leitmotiv deles, e que é a existência de uma tradição espiritual portuguesa. Essa tradição espiritual portuguesa é importante ser reafirmada, porque muitas vezes pensa-se que não existe essa passagem de testemunhos de sucessivos mestres, ou de sucessivos vates, ou de sucessivos inspiradores. E Augusto Santa Rita, neste prefácio, ou justificação de Exílio, apresenta os profetas, de certa forma, que são os roxinóis ou vates, que vão transmitindo às mães uma sabedoria e um ritmo que se embebe nas crianças e que lhes transmite desde a nascença uma energia, uma tradição, uma continuidade. E refere então esses roxinóis como Bernardino Ribeiro, Dom Dinis, Antero, Cesário Verde, António Nobre, e é essa tradição espiritual portuguesa que, em 1925, quando Santa Rita publica O Alto da Vida Eterna, que
que vai merecer uma apreciação até agora inédita, que eu já referi uma ou duas vezes ao de leve, mas que eu trouxe aqui desta vez para ler, na qual Fernando Pessoa elogia, considerando que é em Santa Rita que pela primeira vez surge a infiltração ocultista do conhecimento dos mundos astrais, do corpo astral, da sobrevivência da alma. Isto é muito importante, porque sabendo que Fernando Pessoa era um profundo estudioso, um profundo conhecedor de todos esses aspectos e, portanto, afirmar isso em relação a esta obra de Santa Rita é bastante valioso, não só para ele, Santa Rita, como também para uma percepção dessa continuidade espiritual que vai levar, de facto, Fernando Pessoa e Santa Rita a continuarem a publicar as suas obras sempre com essa dimensão. Essa dimensão é, de certa forma, algo diferente em Fernando Pessoa ou Augusto de Santa Rita, porque Fernando Pessoa não teve um desenvolvimento do coração, do amor que Santa Rita teve. Santa Rita teve uma vivência durante alguns anos com uma mulher muito satisfatória, muito feliz, e partilha na sua obra uma sensibilidade muito grande à energia do amor. Este Alto da Vida Eterna tem realmente páginas fabulosas de significação nos vários níveis da existência da relação amorosa e do que é que pode um ato aparentemente físico ter repercussões nos planos invisíveis, ou ainda, isso nós encontramos bastante na revista Exílio, nas poesias que Augusto Santa Rita faz, poesias que são altamente interseccionistas, um interseccionismo em que ele mistura constantemente o plano físico com o plano astral ou subtil, e em que a alma das coisas está presente e que nos toca de uma certa forma verdadeiramente como que tangível e perceptível. Eu não vou ler muito esses poemas. Tenho publicado e publiquei no meu blog, Catachavalote, ou no YouTube, as leituras dessas partes, e o tempo é reduzido. Mesmo assim, gostaria de ler uma ou duas passagens, sobretudo este Alto da Vida Eterna, em que, porque é mais raro, o outro está reimpresso, está numa edição da Cotovia. O Alto da Vida Eterna ainda está virgem, nesta edição em papel de linho, bem cuidada, com a fotografia dele, com a tal bela assinatura e com desenhos e vinhetas do Eduardo Malta de grande beleza e de grande qualidade. Este poema é um poema de facto que mereceu então essa homenagem no Fernando Pessoa, que eu vou ler aqui de certa forma, porque acho que é talvez o essencial do meu contributo, ainda que de facto eu pudesse, como já fiz hoje num pequeno vídeo de 40 minutos de improviso, comentar algumas destas partes do Alto da Vida Eterna pela sua profunda riqueza de sensibilidade espiritual e ao mesmo tempo de vivência do amor que Augusto Santa Rita tinha. Diz-nos então aqui o Fernando Pessoa, são textos até por acaso escritos, não datados, mas escritos, datilografados, em que ele fala realmente do ocultismo, porém, como a todas as religiões, transcende, excede e transcende cada um por si através dela mesma. Não diminui os símbolos, as lendas e os ritos, senão que os eleva, interpretando-os para fora da materialidade que lhes impôs o baixo espírito, crendo que não crendo, da maioria dos seus géneros. Portanto, Pessoa tem esta visão do ocultismo como uma forma de trazer ao de cima
a sabedoria, a espiritualidade, a vivência do que depois se torna apenas imagens, ou crenças, ou hábitos, ou superstições. Pois fala assim: como se tem infiltrado na mesma substância da inteligência europeia, é de ver que as ideias teosóficas e ocultistas por toda a parte aparecem na literatura. Aparecem 3 modos distintos, com teorias formando parte da tese ou fábula da obra, o que se vê nos numerosos romances ocultistas que hoje se escrevem, e vemos como isso esteve muito presente na literatura francesa, nos simbolistas, em Balzac, etc., como emoção profunda de mistério e de além, premiando indefinidamente já a fábula, já o estilo, já ambas as coisas, como tanto consciente como inconscientemente se faz em Portugal, entre parênteses, mais e melhor que em qualquer outro ponto, na corrente que surgiu no Orfeu. E aqui temos, de facto, algo que está também consubstanciado na parte final do Exílio, em que Fernando Pessoa surge como um mestre espiritual ao fazer uma crítica de alguns poetas do sensacionismo e apresentando um verdadeiro manifesto do movimento sensacionista. Portanto, apesar de ele ter um papel discreto de apenas apresentar alguns poemas, tem esta parte final em que ele fala, eu vou ler só um bocadinho a sua parte inicial, apesar da sua tarefa ser a da reconstrução da literatura e da mentalidade nacionais, e vemos sempre este tremendo amor que Fernando Pessoa tinha, um renascimento, uma reformulação de Portugal, o movimento sensacionista vai dia a dia colhendo força, rasgando caminho, florindo em novos adeptos e sensibilidades acordadas. A linguagem tipicamente esotérica, adeptos e sensibilidades acordadas. Era realmente o objetivo de Fernando Pessoa e, de certa forma, também de Augusto de Santa Rita, é despertar a alma, despertar o interior anímico de cada um de nós, fazendo-nos compreender que não somos apenas o corpo, nem somos apenas um produto do cérebro, mas que temos uma alma que sai. Isto está extremamente desenvolvido por Augusto de Santa Rita neste poema, daí que Fernando Pessoa valorize bastante, pela primeira vez, ter aparecido na literatura uma aproximação mais profunda à teoria do corpo astral. Desde a data gloriosa para as nossas letras, em que com a publicação do Orfeu um oásis se abriu no deserto da inteligência nacional, os espíritos, a quem Deus concedeu com a sua sensibilidade espontânea iniciasse o sensacionismo, etc. Por toda a parte, a sociedade ocultamente constituída pelas inteligências portuguesas, isto é tudo para vermos a visão posterior ao Orfeu, uma visão ocultista, uma visão espiritual, que vai depois manifestar-se também na crítica a Pedro Guisado e a Pedro de Menezes, ao Pedro Guisado e ao Cabral de Nascimento, em que lhes faz algumas críticas por falharem em certos aspectos esotéricos, em certos aspectos de justaposição do interior, que não dos aspectos esotéricos interiores. E então, temos aqui o Fernando Pessoa falando desses 3 modos distintos, já vimos, teorias formando parte da tese, emoção profunda que permeia e que surgiu no Orfeu, e finalmente como novo modo de encarar os antigos ritos e lendas que se constituem a substância aparente do cristianismo e sobretudo da sua parte pagã, que é a religião católica. Como sabemos, Fernando Pessoa tinha muito esta noção que a própria religião católica tinha muito de paganismo. Tinha havido, Portugal era um herdeiro da Grécia e vai desenvolver bastante essa ideia que os mistérios da Grécia, que conduziam à tal epopeia, à capacidade de visão espiritual, existiam também numa tradição, sobretudo templária, e numa tradição da Lei de Cristo, que ele vai trabalhar bastante e que vai terminar em 1935, quando morre, em 30 de novembro, com o Guilherme, com o Augusto de Santa Rita lá presente, num dos poucos amigos que está lá a acompanhá-lo na passagem para o além,
afirmando-se iniciado nos 3 graus menores da aparentemente extinta Ordem Templária de Portugal. A Ordem Templária de Portugal, para a qual ele trabalhou bastante e que tinha como um dos seus lemas principais a frase do Infante Henrique: talent de bien faire. Era a única regra que existia, de que ele tivesse dado também as condições de iniciação. Talent de bien faire, fazer todos os actos bem feitos e, sobretudo, os atos da vida superior. Da vida superior, o que ela era essa? Era a vida de tentar se desenvolver a intuição, a analogia, que é exatamente também o que nesta obra de Augusto de Santa Rita está maravilhosamente realizado neste proémio que eu escrevi, até transcrevi, e está hoje em dia acessível na internet, porque eu pulo num artigo de homenagem, o Alta Vida Eterna, em que tem aqui um aparecimento de um anjo súbito. Temos aqui a visão do proémio. O Santa Rita mostra a sua grande capacidade de dramaturgo e de encenador, porque para cada cena ele descreve perfeitamente qual é o ambiente quase psíquico e de paisagens, e ao mesmo tempo, para cada fala de toda a peça, ele escreve sempre em doce e terno abraço espiritual, entre parênteses, pasmado, iluminado. Portanto, ele consegue realmente transmitir uma constante sobreposição de vários planos que demonstra a sua genialidade. Este começa com uma trindade que o Fernando Pessoa reconhece, de facto, e isto perpassa na obra essa tal fusão constante do paganismo com o cristianismo. E nós podemos dizer que Augusto de Santa Rita, ainda que fosse muito mais moralista e ético, de certa forma, que o Fernando Pessoa, foi também um retificador do próprio cristianismo. E o seu poema de Fátima começa com uma primeira parte em que aparece uma princesa muçulmana e islâmica que, pelo amor que cria num cavaleiro, se converte ao cristianismo, e só depois é que na segunda parte ele entra com os pastorinhos, etc., e consegue daí também transmitir. Neste caso aqui, nós temos aqui uma primeira parte com uma pequena tríade, ou uma trindade, de versos que eu considero quase mântricos. São versos que têm a capacidade, ao serem pronunciados calmamente, repetidamente, meditativamente, dentro de nós, fazem-nos abuchar certas forças, entre os quais diz: Virgem Maria, Mãe de Jesus, Divina Luz, Eterna Luz. Depois, o que talvez seja o mais belo e mais prático de se trabalhar, diz: místico encanto, graça bendita, alma infinita, Espírito Santo. Este trabalhar, também temos os 3 minutos, que está de acordo com o 3 que acabámos de ler. Místico encanto, graça bendita, alma infinita, Espírito Santo. Isto pode ser aplicado realmente, místico encanto, graça bendita, ou seja, a abertura nossa ao encanto místico da beleza do universo, da sabedoria, de todos esses aspectos, a graça bendita que passa por nós, a alma infinita que é a nossa natureza, e o Espírito Santo, o Espírito em nós, o Espírito Divino em nós. Depois tem então, de súbito, um relâmpago se faz, relâmpago de gênio, o gênio que em si traz um anjo que do céu baixa ao proscênio, anjo de essência excepcional divina, o anjo da guarda do autor do poema. Salve, mortais, baixei dos céus neste momento para vos vir falar do além e da eternidade. Sou o anjo da guarda, tal. E o que ele depois afirma com mais força também é: há depois desta vida outra existência, que é outra realidade mais real, em tudo quanto existe. Há uma essência divina, eterna, sobrenatural. Depois resume também: nada mais achareis que um simples drama de um grande amor, de uma eternal paixão, mas esse pouco é tudo, pois quem ama traz as chaves do céu na própria mão. E aqui temos de novo um retificador do cristianismo, porque aquela afirmação de Pedro
de reconhecer em Cristo, tu és o Cristo, e lembremos que a palavra Cristo significa Christos, em grego, significa ungido, tu és um ungido, mas essa foi uma palavra que foi aplicada, por exemplo, a Ciro, rei da Pérsia, são os seres que eram ungidos, e esta unção é pelo amor, é pela sabedoria, pela verdade, e então este amor que tem as chaves do céu é não Pedro, mas é essa realização interior que todos nós podemos fazer. Vou acabar pelo menos de ler o tal textozinho do Fernando Pessoa para entrarmos agora mesmo na referência direta ao Augusto de Santa Rita. Estas últimas espécies de infiltração ocultista, ou seja, um novo modo de encarar os antigos ritos e lendas, constitui a substância aparente, que no fundo depois está a essência, está o nosso nível interior, está a alma, está o corpo astral. Aqui aparece o corpo astral, outras vezes aparece a alma das personagens, além do anjo da guarda de cada um. Portanto, estão a ver os 3 níveis que existem aqui com uma sistematização bem feita. Constitui, e sobretudo a sua parte pagã, que é a de Jogadol. Esta última espécie de infiltração ocultista é a mais rara de todas. É ela a que claramente pertence, e entre nós é, creio, a primeira obra distintivamente dessa espécie, o Alto da Vida Eterna de Augusto de Santa Rita. Num enredo ou fábula formado diretamente de elementos católicos e sentimentais, no pleno sentido tradicional entre nós, e aqui nós vemos até este distanciamento um bocadinho de Fernando Pessoa de considerar um enredo católicos e sentimentais. Augusto de Santa Rita chamou-lhe ainda assim teatro lírico. O título é Alto da Vida Eterna, mas realmente quem lê isto com sensibilidade é uma vivência de amor profundíssima e intensíssima, que para quem souber ler pode ajudar-nos a despertar mais essa dimensão. Formados diretamente de elementos católicos e sentimentais, no pleno sentido tradicional entre nós, infiltrou o poeta, sem contradição real e com verdadeira emoção sincrética, vários elementos do ocultismo, e designadamente a sua teoria do corpo astral. Não leva Santa Rita esta sua interpretação ao ponto herético de não afirmar claramente a imortalidade da alma, afirmando tão somente a sua sobrevivência. É, portanto, com esta consciência de que nós temos uma alma e que estamos em comunhão com estes grandes seres que nos antecederam e que, de certa forma, deixaram testamentos, que são os seus livros, e que, ao serem estudados por nós e ao serem trabalhados, recebem também o nosso amor e os nossos impulsos para eles próprios evoluírem nesta comunidade de uma tradição espiritual portuguesa e de um corpo místico que hoje se chama o campo unificado de energia, consciência e de informação, que sabemos que une todos os seres, permeia todos os seres, e que tanto Augusto de Santa Rita, ainda que nós não saibamos bem os livros que ele leu, nem tenhamos relatos das experiências, como Fernando Pessoa deu na famosa carta a Tianica, quando ele diz que teve a visão astral, que teve a visão etérica, que estavam-se a despertar os sentidos interiores, na carta de 24 de junho de 1916, importantíssima, e que depois desaparece um pouco, mas que teve essa experiência de ver. Ele diz, por exemplo, vi pela primeira vez a visão etérica vendo as costelas de uma pessoa através do fato e da pele, e vi também pela primeira visão astral vendo pequenos quadros de olhos fechados que se passavam nítidos e rápidos com figuras estranhas, símbolos, números. E de facto este despertar do olho espiritual que os poetas, os vatos, os profetas, as sibilas sempre tiveram, acho que é o melhor objetivo que nós teremos nesta vida, despertar os sentidos espirituais e
desabrochar o amor e estabelecer uma ligação maior com a divindade, que foi o que eles procuraram também. Muito obrigado. Muito obrigada. Tivemos uma apresentação sobre a criação artística Santa Rita Pintor, agora uma relação mais direta com Fernando Pessoa através da criação literária de Augusto Santa Rita, nomeadamente através do fio do ocultismo, e tivemos no início as memórias privadas da família Santa Rita. Agradeço mais uma vez aos três e pergunto agora se do lado do público há comentários ou questões a colocar, e aproveito também para dar as boas-vindas diretamente aos elementos da família.